A minha noiva pôs o nosso casamento em espera por causa de alguém novo. Levantei as nossas poupanças conjuntas, cancelei tudo e desapareci. Agora ela está a implorar por uma segunda oportunidade. Eu, 29 anos, já devia estar casado nesta altura. A Mariana, 28 anos, e eu estávamos juntos há quase 4 anos. Era daquelas mulheres que toda a gente descrevia como o pacote completo, bonita, inteligente, encantadora. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que a apresentei à minha família. A minha mãe apertou-me o braço, como quem diz, muito bem, meu filho. Conectamos logo. Passado um ano, fomos viver juntos, e 2 anos depois, ficamos noivos. O casamento ia ser este outono. Uma cerimônia numa quinta no Douro, luzes penduradas nas árvores, tudo muito romântico, o tipo de casamento que devia ser o início de um para sempre. Tínhamos uma conta poupança conjunta para o casamento. Cheguei a trabalhar em 2 empregos durante uns tempos para conseguirmos poupar o suficiente. Cada vez que fazia uma transferência, a Mariana dava-me um beijo e dizia, é o nosso sonho, amor. E eu acreditava nela. Acreditava mesmo. Os primeiros sinais de alerta foram pequenas coisas, aquelas que ignoramos quando estamos apaixonados e a ver o mundo com óculos cor-de-rosa. Ela começou a andar sempre agarrada ao telemóvel. Quando pousava, virava-o ao contrário. Sorria mensagens que não explicava. As noites de amigas tornaram-se cada vez mais frequentes. A maquilhagem ficou mais carregada, a roupa mais ousada. Quando lhe dizia alguma coisa, de forma calma, sem querer ser controlador, ela ria-se e dizia que eu era inseguro e que nunca tinha tido uma mulher tão bonita como ela. Convenci-me de que estava a exagerar. Que o estresse de organizar o casamento podia deixar qualquer pessoa um bocado fora de si. O verdadeiro golpe veio 2 meses antes do grande dia. Numa noite, chegou à casa muito tarde, o cabelo todo despenteado, a cheirar a um perfume caro que de certeza não era meu. Atirou-se para a cama, a murmurar qualquer desculpa esfarrapada sobre ter ido beber um copo com as amigas. Quis acreditar. Quis mesmo. Na manhã seguinte, enquanto ela tomava banho, o telemóvel dela acendeu-se no criado mudo. Vi a notificação de uma mensagem de um tal Bruno. Ontem foi incrível. Não consigo parar de pensar em ti. Não me faças esperar muito pela segunda vez cara piscando. Senti o coração a cair-me no estômago. Não toquei no telemóvel. Não a confrontei logo ali. Fiquei simplesmente parado, a olhar para a parede, a sentir-me o maior parvo do mundo. Precisava de ter a certeza. Não podia destruir tudo sem provas. Esperei. Fingi que não sabia de nada. Mas a distância entre nós cresceu como uma ravina. Ela começou a desmarcar as visitas aos fornecedores, a inventar desculpas para faltar às provas do bolo e às reuniões com a organizadora do casamento. Eu fazia de conta que era normal. Até que, uma semana depois, caiu a bomba. Estávamos a jantar, ou melhor, eu a tentar jantar, porque ela mal tocava na comida, e ela largou. Eu acho que devíamos adiar o casamento. Fiquei a olhar para ela, com o garfo parado no ar. Adiar, repeti, como um idiota. Ela assentiu, a sorrir, como se estivesse a fazer-me um favor. Sinto-me confusa. Preciso de perceber o que quero antes de dar um passo tão grande. Perceber o que? Perguntei, a voz já a tremer. Ela encolheu os ombros. Conheci uma pessoa nova. Preciso de ver onde isto vai dar. Como se estivéssemos a escolher o que íamos pedir ao almoço. Não consegui dizer nada. A garganta fechou-se. Só me levantei e saí do restaurante, enquanto ela ficava sentada a beber o vinho como se fosse uma terça-feira qualquer. Essa noite dormi no chão da sala, a olhar para o teto. Senti-me a pessoa mais estúpida face da terra. E aquilo foi só o começo. A descoberta e o confronto. Não preguei olho essa noite. A cabeça não parava de correr atrás de tudo, as noites fora, as desculpas esfarrapadas, os sorrisos suspeitos. Agora tudo fazia sentido, demasiado sentido. Na manhã seguinte, acordei, se é que se pode chamar a isso, com uma sensação horrível no estômago.
Sabia que não podia continuar a fingir que não se passava nada enquanto ela explorava as suas opções. Precisava de ver com os meus próprios olhos. Precisava da verdade, mesmo que me destruísse. Ainda tinha acesso à nossa pasta na nuvem, aquela onde guardávamos documentos do casamento. Ela tinha recentemente ativado a opção de carregar automaticamente as fotografias do telemóvel. E foi assim que encontrei as fotografias. Não eram selfies inocentes. Não eram fotos de grupos de amigos. Eram imagens dela com o Bruno. Ela sentada no colo dele num bar de terraço. Ele com a mão na coxa dela num lounge que parecia de hotel. Uma foto dela, a dormir, encostada ao peito nu dele, tirada claramente por ela. E ainda capturas de ecrã de mensagens. Mal posso esperar para te ver com aquele vestido, e ainda mais sem ele cara piscando. És demasiado linda para estar presa já. Foi como levar um murro no estômago. As mãos começaram a tremer. O meu mundo inteiro desabava ali, em frente ao portátil, no meio da sala vazia. E ainda assim, não a confrontei logo. Queria mais do que provas. Queria vê-la mentir-me na cara. Esperei que chegasse a casa. Ela entrou por volta das 8:30 da noite, a cantarolar, como se tivesse passado um dia perfeitamente normal. Tirou os sapatos, pousou a mala, e quando levantou os olhos e viu-me ali parado, congelou. Precisamos de falar, disse eu. A minha voz parecia-me estranha, como se não fosse minha. Ela sentou-se devagarinho, cruzando as pernas, as mesmas que eu tinha visto enroscadas noutro homem, horas antes, em fotografias. Olha, eu sei que isto é difícil, começou ela, com aquela voz melosa que usava quando queria manipular. Mas tens de perceber, não é sobre ti. Eu só preciso de encontrar-me a mim própria antes de dar um passo tão grande. Interrompi-a. Vi as fotografias, Mariana. O rosto dela empalideceu de imediato. Nem tentou negar de imediato. Tentou, sim, compor-se, fingir que não era grave. Foste invadir a minha privacidade, atirou ela, como se esse fosse o verdadeiro crime. Ri-me. Um riso seco, morto por dentro. Eu não sou a pessoa que andou a trair, respondi. Não tentes inverter as coisas. E então, como se tivesse ensaiado, começou a lançar desculpas. Não é o que parece. Aconteceu sem querer. Estávamos só a brincar. Não significa nada. Quando viu que nada resultava, mudou de estratégia, culpar-me. Se tivesses dado mais atenção, se não estivesse sempre tão ocupado, se me tivesses feito sentir desejada. A culpa era minha, claro. Só a olhei. E foi nesse momento que percebi, aquela mulher já não era a pessoa por quem me tinha apaixonado. Tudo o que sentia por ela, amor, admiração, confiança, morreu ali mesmo. Tu fizeste a tua escolha, disse finalmente, levantando-me. Ela levantou-se atrás de mim, a entrar em pânico. Espera, o que estás a dizer? Que estás livre para explorares o que quiseres. Só não será ao meu lado. Começou a chorar, a suplicar, a seguir-me pela casa toda. Eu não queria. Foi um erro. Podemos ultrapassar isto. Não respondi. Peguei nas chaves, abri a porta e saí. Não sabia para onde ia. Conduzi durante horas, sem rumo, até parar num miradouro qualquer perdido no meio do nada. Fiquei ali sentado no carro, a ver o céu negro. E chorei. Chorei como já não chorava desde miúdo. Não era só a perda dela. Era a perda de tudo que tínhamos sonhado. Acordei no carro, estacionado atrás de uma bomba de gasolina algures fora da cidade, com a cabeça a latejar e o corpo dorido. Que vergonha, pensei. Que miséria. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. A dor deu lugar a outra coisa, raiva. A Mariana traiu-me, mentiu-me durante meses, fez-me duvidar da minha própria sanidade, e agora queria de espaço para perceber se talvez me quisesse na vida dela? Não. Chega. E foi aí que decidi, não ia apenas sair. Ia apagar-me da vida dela tão completamente que ela ia duvidar se eu alguma vez existi. Primeiro passo,
o dinheiro. Tínhamos a tal conta conjunta para o casamento, cerca de 17.000 euros. Eu era o titular principal. Confirmei as regras do banco, podia movimentar o saldo sem precisar de autorização dela. Não hesitei. Transfiro todo o valor para minha conta pessoal. Deixei exatamente 0 € na conta. Nem um cêntimo a mais, nem um a menos. Segundo passo, o casamento. Liguei para cada fornecedor. Quinta, cancelada. Perdi o sinal? Paciência. Catering, cancelado. Fotógrafo, cancelado. DJ, cancelado. Cada chamada era como arrancar um peso das costas. Cada lamentamos, Senhor Duarte. Era música para os meus ouvidos. Alguns ainda perguntavam se tinha havido um falecimento na família. Houve sim, morreu a minha confiança. Terceiro passo, a minha vida. Fiz 2 malas, roupas, documentos importantes, computador portátil. Levei o meu cão, o Tobias, o único ser que nunca me desiludiu. Tudo o resto ficou. Telefonei a um amigo meu de longa data, o Miguel, que vivia em Braga. Expliquei-lhe que estava a passar uma fase complicada. Sem fazer perguntas, ele respondeu: vem. Fica o tempo que precisares. Antes de sair, desativei a localização dos meus aparelhos. Apaguei a Mariana de todas as redes sociais. Bloqueei o número dela e os e-mails. Deixei a chave do apartamento em cima da mesa da cozinha, ao lado de um post-it amarelo onde escrevi: querias liberdade. Agora tens. E saí. Conduzi durante horas. Passo após passo, quilômetro após quilômetro, sentia-me mais leve. Quando cruzei a fronteira do distrito, com o céu estrelado por cima de mim, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Estava livre também. Nem 24 horas depois de ter desaparecido, começaram a chegar os primeiros sinais de pânico. Enquanto abastecia numa estação de serviço a caminho de Braga, decidi ligar o telemóvel secundário que tinha comprado. Sim, já tinha planeado isso, não ia facilitar-lhe a vida. Mesmo com a Mariana bloqueada em todo o lado, as mensagens encontraram forma de chegar. Amigos em comum. Números desconhecidos. E-mails com títulos como "Por favor, fala comigo". Pelos vistos, ela tinha voltado ao apartamento vazio, viu a conta bancária a zeros e percebeu, finalmente, que já não tinha o controle. Entrou em desespero. Primeiro veio a fase da doçura. Por favor, amor, foi um erro. Só um erro. Não podes deitar fora 4 anos por causa disto. Volta para casa. Vamos resolver. Tu és o homem da minha vida. O Bruno não significa nada. Foi só uma parvoíce. Chegou a mandar-me um vídeo com uma montagem de fotografias nossas, ao som de uma música piegas, como se isso fosse apagar tudo o que ela tinha feito. Continuei sem responder. Depois veio a fase da culpa. Agora estou sozinha, sem nada. Arruinaste-me a vida. Como pudeste ser tão cruel? Nem sequer dormi com ele, acredita. Foi só uma aproximação. Isso não conta como traição. Claro, Mariana. Só uma aproximação. Como se isso fosse consolo. Chegou a enviar-me uma fotografia dela sentada no chão do apartamento vazio, a chorar. Confesso que duvido, estava maquilhada. Quem é que se arranja para uma crise de choro? Eu? Continuei calado. Depois veio a raiva. És um imaturo. Um homem a sério não abandona a noiva à primeira dificuldade. Vais acabar sozinho. Boa sorte em encontrar alguém que te ame metade do que eu te amei. E, o melhor de tudo, o Bruno diz que és um cobarde. E que eu mereço melhor. Sim, o mesmo Bruno que, supostamente, não significava nada. Era quase divertido vê-la desmoronar-se à distância. Cada mensagem era um degrau mais baixo na sua dignidade. Um amigo em comum contou-me mais tarde que ela tinha aparecido no meu antigo emprego, à procura de mim. Telefonado aos meus pais,
Sem sucesso, a minha mãe disse-lhe que a vida segue em frente. Mandado mensagens privadas a amigos meus, a implorar que me convencessem a falar com ela. Chegou até a publicar indiretas no Instagram. Às vezes, perdemos o melhor por sermos humanos demais, coração partido. Que ironia! Entretanto, eu já tinha arranjado um novo apartamento pequeno mas acolhedor em Braga. Começado um novo trabalho numa empresa de logística. Construído a minha nova vida, longe de tudo que ela representava. O casamento, que deveria acontecer em outubro, foi oficialmente cancelado. E as pessoas começaram a juntar as peças. Não precisei de dizer nada. A verdade espalhou-se sozinha. E, pela primeira vez, a Mariana sentiu o que era ser abandonada. Um amigo contou-me que, uns meses depois, ela acabou por ir viver com o Bruno. Duraram cerca de 6 meses. Ele traiu-a como empregada de mesa de um bar em Vila Nova de Gaia. Poética justiça. Sentiste alguma vez que a tua vida era uma casa, e alguém a incendiou enquanto ainda estavas lá dentro? Foi assim que me senti depois da Mariana. Mesmo tendo sido eu a sair, mesmo tendo sido eu a decidir desaparecer, a dor não foi menos brutal. Porque quando amas alguém de verdade, quando planeias o teu futuro inteiro com essa pessoa, não é algo que simplesmente desligues de um dia para o outro. Dói. Corrói. Consome. As primeiras semanas em Braga foram um nevoeiro. Vivia num apartamento pequeno, mal mobilado, a dormir num colchão no chão, rodeado de caixas meio abertas. Tinha um novo emprego, sim, mas não era mais do que um zumbi. Trabalhava. Comia qualquer coisa rápida, bifanas, sopa da tasca ao lado. Voltava para casa. Dormia mal. O pior era a noite. Deitava-me a pensar naquilo que tínhamos planeado. A casa na periferia de Lisboa que íamos comprar. As manhãs de domingo a tomar café na varanda. O nome dos filhos que tínhamos escolhido a brincar. Tudo isso? Reduzido a cinzas. Por vezes odiava-a. Noutras vezes, sentia falta dela de uma forma que parecia física, que me apertava o peito. A cabeça não me deixava em paz. Será que exagerei? Será que devia ter lutado mais? Será que fui eu que não fui suficiente? É impressionante como nosso próprio cérebro nos pode sabotar quando estamos embaixo. Havia dias em que não queria sair da cama. E houve noites em que chorei baixinho, envergonhado de mim mesmo. Mas o tempo ensina. Não, o tempo não cura tudo. Essa é uma mentira bonita que as pessoas contam umas às outras para se confortarem. O tempo apenas te ensina a carregar o peso melhor. O ponto de viragem aconteceu num domingo chuvoso, às 7 da manhã. Estava sozinho num café barato perto do centro, a beber um galão aguado, sem vontade de fazer absolutamente nada. E vi um senhor, já de idade, sentado ao balcão. A comer um pão com manteiga, a ler um jornal antigo, completamente em paz. Sem pressa. Sem mágoa. Só ele e a sua tranquilidade. E pensei, é isso que eu quero. Não a solidão. A paz. Quero ser alguém que consegue estar sozinho sem sentir que lhe falta metade de si. A partir daí, fui me reconstruindo, devagar. Comecei a caminhar no parque da cidade. Inscrevi-me no ginásio local. Voltei à fotografia, algo que adorava e que tinha abandonado durante o tempo com a Mariana, porque não era prático. Aceitei convites para concertos pequenos, noites de poesia, fins de tarde na esplanada. E reconstruí-me, pedra a pedra. Não houve grandes revelações. Não acordei um dia milagrosamente curado. A cura foi pequena. Subtil. Foi passar uma tarde inteira sem pensar nela. Foi rir genuinamente de uma piada estúpida. Foi olhar-me ao espelho e reconhecer o homem que via. Foi sobreviver. E depois de tudo que ela me tirou, a confiança, a inocência, os sonhos, só o simples acto de continuar de pé, já era uma vitória.